Olá, meus amigos, seguidores e perseguidores. Preste atenção. Vou ler para vocês um projeto de lei que foi publicado no jornal hojeendia.com.br. Vamos lá. O projeto quer impedir a abertura de zoológicos e aquários no Brasil, favorecendo o modelo santuário. Um projeto em análise na Câmara dos Deputados quer impor restrições ao funcionamento de zoológicos, aquários e similares, exigindo ainda que os estabelecimentos atuais cumpram funções de educação, pesquisa e conservação das espécies nativas ameaçadas. O projeto de lei 1027/23 proíbe a instalação de novas unidades, mas não propõe a extinção de zoológicos e aquários, estimulando a substituição desses estabelecimentos por centros de recebimento, recuperação e soltura de animais, de acordo com o autor da proposta, o deputado Bruno Ganem, deputado federal Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo. Conforme o texto, os zoológicos e aquários em atividade no país ficarão proibidos de capturar animais da natureza, receber animais oriundos de captura na natureza, exceto quando se tratar de programa de apoio a animais apreendidos ou entregues voluntariamente, comprar animais. Ainda de acordo com o projeto, esses estabelecimentos deverão zelar para que os animais não se reproduzam, adotar medidas para a eliminação progressiva da exposição e do confinamento, buscando um modelo de santuário animal, vou repetir, adotar medidas para a eliminação progressiva da exposição e do confinamento, buscando um modelo de santuário animal e para reabilitação, restituição de animais à natureza, se possível. Outro item, possuir instalações para atendimento veterinário. Durante a visitação, o público deverá ser acompanhado por monitores, visando minimização do estresse causado aos animais e ainda a promoção da educação ambiental. Além disso, o projeto de lei 1027/23 exige que os estabelecimentos permaneçam fechados por, no mínimo, 2 dias na semana, a fim de assegurar o descanso dos animais. Tramitação. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Constituição e Justiça e Cidadania. E, se for aprovado sem recurso contrário, poderá seguir diretamente para o Senado. Bom, de cara, eu tenho algumas observações a fazer aqui, né? Primeiro que, assim, você substituir os zoológicos pelo modelo santuário, não existe uma tradição no Brasil de santuários, não existe o protocolo santuário, não existe a formatação santuário. Então, santuário é uma coisa da cabeça de cada um, e no caso aqui do deputado Bruno Ganem, que não conhece absolutamente nada. Eu conheço o deputado, eu conheço o trabalho do deputado e afirmo com muita tranquilidade que o deputado não conhece a matéria. Nós vamos falar mais dele aqui. E, assim, o projeto é cheio de equívocos, né? Então, por exemplo, conforme o texto, zoológicos e aquários em atividades quais ficarão proibidos de capturar animais da natureza. Olha, isso é muito relativo, né? Então, assim, quem define se vai capturar animal na natureza são os biólogos, são os veterinários. Se você tem, por exemplo, o perigo de extinção de uma determinada espécie, você pode fazer um programa onde você vai capturar esse animal e reproduzir em sistema ex situ, né? Você vai reproduzir ele fora do habitat dele, em ambiente controlado. Isso aí é previsto em lei e é previsto pela ciência. Para você salvar aquela espécie, você sim captura, traz para um. Você não vai trazer e expor no zoológico, porque o zoológico não é só a vitrine. O zoológico de São Paulo, por exemplo, você vai lá na Fundação Zoológico, lá eu não me lembro o bairro lá em São Paulo, mas você vai lá no zoológico e tal, você tem lá as vitrines, os recintos, você vai ver os animais. Mas existe uma fazenda em Sorocaba,
que está aí a 100 quilômetros lá do zoológico, que tem os programas de reprodução e reabilitação dos animais. Então, os animais que estão em exposição, os animais que estão em projetos de reprodução e reabilitação, estão em outro lugar que não é incompatível uma coisa com a outra. E aí ele coloca aqui, zelar para que os animais não reproduzam. Olha, se você quer preservar uma espécie, uma das atividades é a reprodução, uma das premissas é a reprodução, né? Adotar medidas para a eliminação progressiva da exposição e do confinamento, buscando o modelo santuário. Como eu disse, não existe o modelo santuário, né? Se ele puder apresentar para mim o modelo santuário, a regulamentação de santuário, eu vou ficar muito feliz. E, então, assim, a reabilitação e restituição de animais à natureza, se possível. Ele já colocou aqui se possível, porque é comum que o animal, por exemplo, seja entregue ao zoológico voluntariamente eu vou falar aqui, o zoológico de Ribeirão Preto, por exemplo. O zoológico de Ribeirão Preto, ele funciona como um centro de triagem e reabilitação de animais silvestres. Então, a população encontra um animal atropelado, encontra um animal que perdeu uma perna, quebrou uma asa, leva lá para o zoológico, esse animal é reabilitado, mas ele não volta para a natureza, porque ele, com certeza, não sobreviverá na natureza. Esse animal vai simplesmente morrer. E você ir no sentido de eliminar a exposição, olha, se você tem como uma das atividades do zoológico a educação ambiental, como é que você vai eliminar a exposição? A exposição é parte da educação ambiental, né? O que mais aqui que tem no projeto que eu achei super... Bom, no mais, ele fala de coisas que tem que ter um local para atendimento veterinário. Olha, na verdade, é impossível você ter um zoológico sem ter um atendimento veterinário. Você tem uma equipe, né? São exigências para você abrir um zoológico, você ter uma equipe com veterinários, zootecnista, nutricionista, enfim. Você tem uma equipe de profissionais, pessoas que tem a vocação para cuidar de animais de várias espécies. Então, assim, eu de cara vou falar aqui para vocês que o projeto é totalmente equivocado e tem um viés ideológico, falando, olha, vamos substituir o zoológico por santuário. E olha só, saiu uma matéria na BBC, uma matéria muito interessante, que é essa aqui, ó. Tá? Ela tem em português também, mas eu não achei. O que ela está dizendo aqui? Elefantes gostam novo estudo demonstra que os elefantes gostam de interagir com os visitantes. Então, assim, uma pesquisa da Nottingham Trent e Harper Adams Universities, ou seja, essas duas universidades, a Nottingham Trent e a Harper Adams, fizeram uma pesquisa e essas pesquisas, o projeto também falou do estresse, né, dos animais, essas pesquisas mostram que os elefantes, eu vou falar em especial dos elefantes, gostam de interagir com o público. Então, não é porque o elefante está no zoológico que ele está sob estresse. Tem uma pesquisa do professor Dr. Maurício Barbante que compara o estresse de 3 populações. Uma população de vida livre, uma população que tem uma criação e reprodução, ex situ, né? E o animal PET, ou seja, ele pesquisou, além dessas 3 populações, pesquisou 3 espécies de ungulados, de cervos, espécie de papagaio e uma terceira espécie, agora eu não lembro, mas provavelmente no meio da gravação aqui eu vou lembrar. Essas 3 espécies ele fez coletas de cortisol, cortisol que mostra a quantidade de estresse desses animais. Então, ele chegou à conclusão, em 30 anos de pesquisa, chegou à conclusão que os animais de vida livre são mais estressados que os animais usados em criação, em cativeiro, em criação sob os cuidados humanos, criação ex situ. E o que é menos estressado, e em especial o papagaio, é aquele papagaio, a gente conversou já sobre isso, inclusive eu já conversei com o professor, aquele papagaio da Dona Maria que fica lá na cozinha cantando, aquele é o menos estressado de todos. Ele não tem medo do gato, ele não tem medo do cachorro, né? O animal que está na reprodução, na criação ex situ, ele já tem
o convívio de bando, então tem o estresse ali dentro do bando, e o mais estressado de todos é o de vida livre, porque está sempre preocupado com a sua sobrevivência. Eu não sei se vocês acompanharam, não sei se lembram do caso do elefante que estava lá no zoológico de Sorocaba, está ainda, o Sandro, né? O elefante ele foi resgatado de um circo quando ele tinha lá entre 10 e 13 anos de idade, e ele está há mais de 40 anos vivendo no zoológico de Sorocaba. E havia aí um movimento para tirar esse elefante do zoológico de Sorocaba e levar para um santuário lá em Goiás. E eu fui chamado para debater numa audiência pública e eu usei dois argumentos que foram fatais para essa ideia de tirar o elefante. Não havia saído ainda essa pesquisa dizendo que os elefantes gostam de interagir com o público, mas eu, sabendo que o animal é um animal senciente, que tem sentimentos, que cria vínculos, eu já defendia ali a premissa de que o animal, se ele cria vínculos, se ele é um ser senciente, ele prefere estar no zoológico que ele ficou durante 40 anos do que agora, idoso, ir para 1.000 hectares lá no Cerrado. Além de que o Cerrado não é habitat para elefante. Mas eu usei dois argumentos lá naquela oportunidade em Sorocaba que praticamente derrubaram os argumentos daqueles que queriam levar o animal para o santuário. Um argumento foi a matéria da Secretaria de Meio Ambiente lá de Goiás, que disse que depois que fizeram o santuário lá em Goiás, houve uma reabilitação da fauna e da flora. Eu falei, poxa, vamos lá, se vocês têm aí uma manada de elefantes em 1.000 hectares de cerrado, e essa vegetação, e essa flora, e essa fauna estão se reabilitando, estão se revigorando, é porque esses animais não estão andando lá à vontade, né? Então, eles não estão utilizando essa área, porque se eles estivessem utilizando essa área, com certeza ia ter a compactação do solo, ia ter a degradação do meio ambiente, ao invés de ter a regeneração. O outro argumento foi que já haviam retirado o chimpanzé lá do zoológico e levado ele para um santuário, e esse chimpanzé morreu em menos de 2 anos. Então, assim, a experiência não era favorável. Agora, olha só, o que eu achei aqui? Eu fui pesquisar também sobre, eu já conheço aí a vida do deputado, e eu achei agora aqui um assine contra golpe paulista na proteção animal carioca. Eu vou ler para vocês aqui o texto desse avaz, é para você assinar, é o seguinte: bomba no Rio de Janeiro, iminência de golpe na proteção animal carioca. Preste atenção. Ex-candidato pelo Rio de Janeiro a deputado federal, cuja campanha política foi feita em cima de publicações institucionais sensacionalistas e sem apresentar resultados consistentes, intenciona dar um golpe no atual secretário da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção de Animais. Eu já leio isso aqui de novo. O Vinícius Cordeiro, que também é presidente estadual do Rio de Janeiro, do Avante. Flávio Fernando Prado, mais conhecido como Flávio Ganem, é um paulista que mora na ponte aérea entre São Paulo e Brasília, afiliado ao partido político Avante, Rio de Janeiro. É assessor-chefe de gabinete do deputado Bruno Ganem, de São Paulo, que se elegeu pela proteção animal paulista. Nas eleições de 2022, para não dividir votos com membros de seu grupo político, o deputado Bruno Ganem lançou Flávio Fernando Prado, batizado pelo deputado com seu sobrenome, Ganem, no Rio de Janeiro, e sua mulher em Minas Gerais, Amanda Ganem. O cara parece como é que fala? Bom, a estratégia política de batizar os membros do grupo com o sobrenome do deputado partiu do próprio e tem como objetivo credibilizar seus candidatos na esperança de, assim, obter mais votos. É uma franchising.
Flávio Ganem foi candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições passadas e enganou grande parte da proteção animal com vídeos de resgates editados e sensacionalistas, e atochou os animais resgatados nas casas de protetores em abrigos da cidade. Após as eleições, Flávio Ganem nunca mais voltou na nossa cidade e os resgates cessaram. Como início de trabalhos de campanha política, Flávio Ganem elaborou um abaixo-assinado falso nas redes sociais, divulgado no Instagram, WhatsApp, Telegram, Direct Messenger, TikTok e outros. E para assinar, o usuário precisava fornecer alguns dados, como nome e telefone. Através desses dados, Flávio Ganem obteve um mailing para sua campanha e foi através desse mailing que Flávio Ganem enviou e ainda envia mensagens para promissores eleitores. Eu acho que houve isso em São Paulo também. Você deve ter recebido uma mensagem assim da mãe do Bruno Ganem. Depois confirma aí nos comentários. Deu-se início, então, à campanha política do paulista Flávio Ganem no Rio de Janeiro, que conseguiu fazer mais de 28 mil votos com a farsa descrita acima. Os fatos são: 1. Flávio Fernando Prado, vulgo Flávio Ganem, não é protetor, não é ativista, não tem histórico da proteção animal, não conhece a demanda do Rio de Janeiro e nem mesmo de lugar nenhum, nem sequer faz parte da causa animal, além de ter demonstrado ter nojo de animais durante os resgates efetuados no Rio, com o objetivo de montar material para sua campanha política. Flávio Ganem é uma figura construída para a eleição política pelo deputado de São Paulo, Bruno Ganem. 2. Flávio Ganem está sendo cogitado para assumir a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio de Janeiro, a pedido, pasmem, do deputado de São Paulo, deputado federal, Bruno Ganem. Como justificativa, o deputado reivindica a cadeira de secretária para seu assessor em razão do número de votos que foram conquistados por ele no Rio. Detalhe: entraria agora e sairia em abril, até onde se sabe, para se candidatar no Rio de Janeiro novamente. A estratégia é ser mais um conhecido ficando na secretaria, mesmo que por pouco tempo. 3. Flávio Ganem rondou o prefeito para tentar, entre aspas, roubar, é o que está escrito aqui, tá bom? O cargo de secretário da SMPDA, que é a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, e dessa forma derrubar e promover um golpe no atual secretário Vinícius Cordeiro, nomeado pelo prefeito Eduardo Paes para o cargo em 2021 e que está fazendo um ótimo trabalho, segundo a matéria aqui, tá bom? 4. ONGs e protetores de animais estão movimentando manifestações nas redes sociais para impedir que o prefeito Eduardo Paes endosse o golpe político em uma das poucas secretarias que está funcionando e entregando resultados. Bom, é isso aí. Então, é o texto que está nesse protesto aqui. Depois eu deixo o link para vocês. Então, bom, deputado Bruno Ganem, eu conheci o deputado Bruno Ganem lá em 2019, na CPI da venda de animais. Durante a CPI da venda de animais, o deputado fez acusações graves aos criadores, dizendo que criadores tinham lá no fundo das suas criações um incinerador para queimar aquelas matrizes que já não serviam mais para reprodução. E aí eu questionei, eu falei, deputado, mas o senhor pode provar isso? E ele não conseguiu provar. Na minha opinião, a CPI foi um circo, não se chegou a conclusão nenhuma. Estava o deputado Bruno Ganem e outros protagonistas que eu não quero citar, mas que a CPI não deu em absolutamente nada, porque foi, na minha opinião, construída em cima de absolutamente nada, em cima de ilações, em cima de calúnias. E no final, o deputado homenageou uma meia dúzia ali de protetoras que, segundo os próprios protetores, vieram me procurar e disseram o seguinte: olha, o Bruno Ganem, ele está prestigiando acumuladoras. Então, ele prestigiou pessoas que são
pessoas que recolhem animais e que não conseguem dar conta desses animais. E ele prestigiou também uma famosa ativista, né, da proteção animal, que recentemente ganhou as manchetes porque tornou-se público que possui uma fortuna de 9 milhões em suas contas bancárias, porém, ela está em litígio com seu ex-marido porque quer aumentar a pensão do seu filho de 15 mil para 50 mil, porque, segundo ela, ela não tem condições de criar o seu filho sozinho. Bom, gente, eu venho denunciando há muito tempo a proteção animal, que pelo que eu vi, pelo que eu tenho mostrado para o meu público, se transformou no meio de ganhar muita grana e ganhar prestígio, ganhar votos, e são vários os eleitos aí na causa animal, que, na verdade, como estava escrito ali na matéria da Vaz, não tem nenhum vínculo, não tem histórico de conhecimento de causa. Então, para você promover o bem-estar animal, você tem que conhecer a biologia, você tem que conhecer as necessidades das várias espécies. E falar mal dos zoológicos e defender os santuários, olha, para mim, assim, o santuário é um zoológico escondido, onde somente os amigos dos santuários e um público muito seleto tem um santuário aqui, santuário, né? Aqui em São Paulo, que tem um hotel 5 estrelas dentro. Então, somente aquelas pessoas que podem pagar um hotel 5 estrelas é que podem visitar esse santuário como se fosse um zoológico. E você tira do público normal, do público em geral, a possibilidade de ter um contato com animais de várias origens, inclusive animais da nossa fauna, e criar nesse momento uma empatia através do conhecimento, criar uma empatia e fomentar a preservação dessas espécies. Eu acho muito interessante também a questão do dinheiro, né? O pessoal mistura um pouco essas coisas, porque o santuário ele vai ter o animal lá longe do estresse, que eu falei já, que as matérias não faz sentido, a nova pesquisa das universidades lá do Reino Unido, mostrando que existe um benefício para os animais estarem em contato com o público, né? É, essa questão da grana é muito delicada. O Estado, como ficou claro no caso da capivara filó, o Estado não é um bom tutor, não é um bom cuidador de animais. Geralmente, quem cuida bem é quem tem a grana, e quem tem a grana é o empreendedor, são as instituições privadas. Então, o zoológico recebe dinheiro da prefeitura, do Estado, da federação, e recebe dinheiro do seu público. Por isso, também trazer novas espécies para o zoológico, para atrair mais público, ter mais recursos, e através desses recursos, como eu falei do Zoológico de São Paulo, mantém uma fazenda a 100 quilômetros lá do zoológico, onde tem os trabalhos mais delicados. Eu visitei a área de preservação do gato maracajá. Cara, é um lugar restrito, são pouquíssimas pessoas que têm acesso ao departamento de reprodução e manutenção dessa espécie que está em perigo de extinção, não está lá exposto lá no zoológico, lá na cidade de São Paulo, lá na capital. Então, os zoológicos já fazem um trabalho de preservação, fazem um trabalho de educação ambiental, fazem um trabalho de reabilitação, e a quantidade de animais que os zoológicos recebem e que não poderão voltar para a natureza é gigantesco. Então, o Estado já se mostrou incompetente para promover o bem-estar, a reabilitação e a reintrodução desses animais à natureza. Isso aí é uma utopia. E essa história de santuário, isso aí, me desculpa, mas é o conto da carochinha. A gente já sabe como é que funciona isso. Animais vão para esses lugares aí que são chamados de santuários, eles morrem, eles não são bem cuidados, é o que parece, pelo menos, é o que a gente tem visto, e o final é triste. Depois não tem grana, fica pedindo dinheiro na internet. Depois a gente vê aí ativista que passa a vida chorando, dizendo que não tem grana para cuidar dos animaizinhos. E quando a gente vai ver, tá aí milionária. E por outro lado, nós temos os acumuladores
que recolhem animais, recolhem, e não conseguem promover o bem-estar desses animais. Fica lá um monte de bicho acumulado, cometendo canibalismo, brigando o dia inteiro. E não é só nesses acumuladores, também os setas também têm essa situação. Muitas vezes eu recebo de funcionários que trabalham no setas falando: olha, a gente precisa fazer vaquinha para comprar comida para esses animais, e a reabilitação mesmo não ocorre. Então, gente, vamos acordar para esse caso aí. Nós precisamos, sim, estar atentos, porque nós precisamos dos zoológicos, nós precisamos é cuidar dos zoológicos, precisamos é ter mais atenção e precisamos valorizar os animais da nossa fauna, principalmente. Mas a preservação dos animais da fauna mundial depende desse intercâmbio entre os zoológicos, tá bom? Eu peço aí para você dar o seu clique, curtir, comentar, compartilhar, e muito obrigado pela sua atenção, e que Deus nos abençoe e abençoe a nossa fauna e a fauna mundial. Até a próxima.